Quais as vantagens dos jogos de cartas em geral e da sueca em particular para a nossa saúde? O psicólogo Kelton Medeiros, e ainda mestre em Ciências Sociais, vai nos dar a sua resposta, a sua visão a estas questões bem importantes. Um jogo é qualquer atividade na qual algumas regras são livremente estabelecidas. Essas regras vão limitar o tempo, o espaço, outras configurações. E embora essas regras sejam consensuais, sejam estabelecidas livremente, ou, no caso de um jogo já estabelecido, essas regras já existiam e as pessoas aceitam essas regras que já existiam, seja como for, estas regras não devem ser violadas. Então, o jogo ele é basicamente uma atividade que é diferente daquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, o jogo promove essa sensação de que nós estamos fazendo algo diferente. Então, o jogo, ao ser jogado, ele deflagra esse sentimento de que nós não estamos na nossa vida comum, cotidiana, em nossa vida normal. Agora, é muito importante, na definição do jogo, a obrigatoriedade das regras, pois, embora elas sejam livremente estabelecidas, elas não podem ser violadas. E isso é muito facilmente visto nos jogos de crianças. Então, quando as crianças elaboram regras ali para fazer algum joguinho, se uma delas viola essa regra, aquilo termina em choro, termina em confusão, termina em briga. Então, de forma geral, o jogo é basicamente isso, uma atividade fora do cotidiano, com algumas regras livres que devem ser cumpridas e que promove, está muito associado à sensação de alegria, mas também de uma certa tensão. Então, essa é uma definição que eu vou usar aqui nesse vídeo sobre o que é um jogo. E quais são os benefícios do jogo? Será que jogar faz bem mesmo para a saúde? Como é que a gente pode saber se um jogo ele é bom ou ruim para a saúde mental, se ele promove, se ele é um aliado para a nossa saúde? Bem, eu vou trazer aqui alguns argumentos que demonstram como que os jogos podem sim fazer muito bem para a saúde, para o desenvolvimento cognitivo, inclusive. Agora, é interessante dizer que, claro, que a forma como o jogo vai ser jogado, ela também vai ser decisiva, certo? Bem, mas então quais são esses jogos, quais são esses benefícios que os jogos possuem? Um primeiro benefício, que eu pessoalmente considero muito importante no contexto no qual nós vivemos, é a questão da promoção do foco, a promoção da atenção focada. Então nós vivemos em uma época na qual a distração ela é muito comum, existem muitas formas de distração. Redes sociais, notificações, aparelhos eletrônicos, muitas informações. E nesse contexto, nós acabamos utilizando mais um tipo de atenção que nós chamamos de atenção alternada. E nós passamos a usar cada vez menos a atenção focada. E cada vez mais pesquisas demonstram como a ansiedade, muitas situações de adoecimento estão atreladas à falta de foco. Então, o foco, cada vez mais, principalmente a partir da psicologia positiva, tem sido apontado como um promotor geral da saúde mental. Então, quanto mais foco nós temos, quanto mais nós temos uma vida com momentos focados, com momentos de foco, nós temos uma tendência a promover mais a nossa saúde. E os jogos de baralho, eles têm essa característica. Aliás, esse primeiro benefício, ele vale para qualquer jogo, basicamente. Então, no jogo nós estamos concentrados, estamos focados. Agora, o jogo de baralho tem algumas especificidades, porque no baralho nós temos que decorar, memorizar algum naipe, algum número, o nosso próprio jogo, alguma carta que foi descartada. Então, isso promove também, além da atenção, vai promover a memória, principalmente a memória de curto prazo, além do raciocínio lógico-matemático.
Então, jogar baralho pode ser, portanto, uma atividade que promove processos psicológicos básicos variados, memória, raciocínio, atenção, inteligência. Então, nesse sentido, o jogo de baralho pode ser um importante aliado para o desenvolvimento cognitivo também. Agora, no plano emocional, o jogo de baralho pode ser mais importante ainda. Primeiro, porque ele promove, e aqui nesse campo emocional a gente pode dizer que também são alguns benefícios compartilhados com outros jogos, mas ele promove a questão da relação com a perda. Então, em nossas vidas, em diversos contextos, nós iremos perder. Perder, seja entes queridos, perder oportunidades. E quando se joga um jogo de baralho, por exemplo, nós temos a oportunidade de treinar, de nos preparar no mundo do como se, no jogo, nessa realidade suplementar, nós temos como nos preparar por meio dela para situações de perda. Então, na medida em que a gente sabe lidar bem com a perda no contexto do jogo, isso aumenta a probabilidade de nós nos darmos bem, lidarmos melhor com a perda em outras dimensões. Além disso, os jogos de carta também são muito bons na promoção da sociabilidade. Basicamente, esse conceito de sociabilidade significa o conjunto das interações sociais que nós temos. Então, quando se joga carta em par, em trio, em grupos, isso favorece as nossas interações sociais, nossa rede social de apoio, promove o capital social, como Pierre Bourdieu fala. Então, nós temos ali, portanto, e nesse período de pandemia, de um necessário distanciamento social, essa sociabilidade promovida pelos jogos de carta, por exemplo, realmente pode se transformar num importante aliado na promoção da saúde. Além do que, jogar carta, e esse aqui talvez seja um benefício muito específico de alguns jogos de carta, como a sueca, por exemplo. Então, alguns jogos de carta, eles possuem uma importância muito grande na cultura de uma sociedade. A sueca, por exemplo, é muito importante, é um jogo de baralho muito importante na sociedade, na cultura portuguesa. E muitas vezes, um determinado tipo de jogo tem uma importância também em uma família, para uma família específica que tem uma tradição de jogar. Então, quando nós jogamos, nós também temos esse benefício de estarmos, às vezes, nos sentindo pertencendo, nos sentindo fazendo parte de uma cultura, de um sistema social mais amplo, ou mesmo de um sistema social menor, como a família, um grupo de amigos, nos quais a gente tem aquele momento de entretenimento.